O silêncio da eternidade se rompe, como se o próprio céu falasse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis a visão que transcende os séculos, uma promessa gravada no coração da eternidade, um futuro onde o sofrimento não terá lugar, onde a morte não levantará sua sombra, onde o choro será apenas lembrança distante. Imagine um mundo onde cada lágrima é tocada pelo dedo de Deus, um mundo em que a dor deixa de existir, um reino onde o próprio Criador se assenta com seu povo. Esta não é apenas uma poesia distante, é o destino dos que permanecem fiéis, é a certeza dos que não se dobram diante da corrupção do tempo presente. Mas o que essa promessa significa para nós, hoje? Como viver em um mundo de lágrimas, à espera do dia em que elas serão enxugadas? O som da promessa ecoa, e de repente, o silêncio. Não há música, não há ruído, apenas a respiração suspensa do universo. O narrador sussurra: e se este dia já estivesse diante de nós? E se a eternidade já chamasse pelo seu nome? A cena é solene. O coração do homem tenta compreender o peso dessas palavras. O mundo insiste em manter sua rotina, mas no íntimo, cada alma sabe, nada será como antes. O silêncio não é vazio. Ele é o espaço entre o agora e o eterno. Ele é o intervalo onde o homem decide em quem confiar, em que direção caminhar. É neste silêncio que o Espírito fala. É nele que o coração humano se despede da ilusão para abraçar a verdade. Mas antes de enxugar as lágrimas, é preciso lembrar: ainda vivemos em um mundo de choro. Ainda caminhamos entre perdas, dores e angústias. E é justamente aqui, na realidade quebrada da terra, que a promessa ganha força. Pois, se a promessa existe, é porque ainda existem lágrimas. A vida do homem é marcada por lágrimas. Algumas são escondidas no travesseiro, outras guardadas no silêncio do coração. São dores que não encontram palavras, feridas que não cicatrizam, lembranças que não se apagam. Quantas vezes o coração clamou por justiça? Quantas vezes a alma buscou consolo no vazio da noite? Quantas lágrimas se perderam, como se ninguém jamais as tivesse visto? Mas cada lágrima foi notada. Cada gota de dor foi registrada pelo Criador. E se Deus promete enxugar, é porque Ele já contemplou o choro. Ele já caminhou entre os vales da sua dor. Ainda assim, o conflito é real. O pecado fere, a injustiça oprime. O coração humano se curva sob o peso do sofrimento. O narrador questiona: quantos tentaram anestesiar a dor em prazeres passageiros? Quantos buscaram fuga em caminhos que não levam à vida? O mundo oferece distração, mas nunca cura. Oferece sorrisos superficiais, mas nunca paz verdadeira. E assim, geração após geração, os homens se perdem, acreditando que podem viver sem o Criador. Mas aqui está o dilema. Viver neste mundo corrompido
exige uma decisão: aceitar a ilusão da felicidade momentânea ou firmar os pés na promessa eterna. As lágrimas não foram feitas para durar para sempre, mas a escolha é agora. E muitos desistem no caminho. A dor se torna pesada demais, a fé parece distante, o coração enfraquece e a esperança se apaga como chama de vela ao vento. O narrador adverte: quantos já trocaram a eternidade por um instante de prazer? Quantos negociaram a verdade por conveniência? Quantos abandonaram o Messias para seguir a voz do mundo? A promessa de Apocalipse é grandiosa, mas ela é reservada apenas aos que permanecem fiéis até o fim. Eis o perigo: o homem se deixa seduzir pela mentira, e ao abandonar o caminho da santidade, se afasta da eternidade. O narrador lança a pergunta, firme e cortante: e você? Permanecerá firme ou será arrastado pela correnteza do engano? O conflito se intensifica. O espectador sente o peso da responsabilidade, pois não basta sonhar com a eternidade. É preciso perseverar até o último dia. Mas eis que a voz se ergue, mais forte que o som da tempestade. O Messias venceu. O madeiro não foi derrota, o sangue não foi desperdício, o sepulcro vazio é o grito de vitória. Ele é o Cordeiro que venceu a morte. Ele é a chave da eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E porque ele venceu, nós também venceremos. A promessa não é apenas sobre lágrimas que cessam, é sobre a vitória definitiva da vida sobre a morte. É sobre um reino inabalável, é sobre um trono eterno, diante do qual todo joelho se dobrará. Imagine as cenas: a escuridão derrotada pela luz, o pranto silenciado pelo cântico dos redimidos, as feridas apagadas pelo toque divino, e no centro de tudo, o Messias glorificado. Não há vitória sem cruz, não há eternidade sem fidelidade, mas o clímax da história já foi escrito. O Cordeiro venceu, e todo aquele que nele permanece vencerá também. O narrador proclama: ele enxugará toda lágrima, não haverá dor que resista, não haverá ferida que permaneça, não haverá morte que sobreviva diante do Rei da vida. Este é o clímax da eternidade, e esta é a certeza dos santos. Não busque a glória deste mundo, não perca sua alma por riquezas que enferrujam, purifique suas mãos, guarde seu coração, caminhe em santidade, porque nada impuro entrará na Nova Jerusalém. A eternidade não é para os que brincam com a fé, é para os que vivem como peregrinos neste mundo, lembrando que sua pátria não está aqui. O narrador se aproxima do espectador. Você tem chorado? Tem sofrido? Tem sentido o peso da vida? Então olhe para cima, olhe para o Cordeiro, a vitória já foi conquistada. E aqui o chamado ecoa. Se você crê nesta promessa, escreva agora nos comentários Amém. Não como uma palavra vazia, mas como um ato de fé, como quem profetiza sobre sua vida, declarando que estará entre os fiéis, que verá este dia glorioso. Digite Amém para profetizar que suas lágrimas não serão eternas, mas que o Deus eterno será sua luz para sempre. A dor é real, mas ela não é eterna. A angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento pode pesar agora,
Mas a glória que há de ser revelada não pode ser comparada com esta leve e momentânea aflição. A esperança não está no que se vê, está no que se aguarda. E o que se aguarda é eterno. Permaneça firme, guarde a fé, não se curve diante do pecado, pois a promessa é certa: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Chegará o dia em que o pranto cessará. Chegará o dia em que o choro dará lugar ao cântico. Chegará o dia em que a noite não terá mais escuridão. E nesse dia, o próprio Deus será a luz. Permaneça fiel. Não negocie sua eternidade. O mundo passa, mas a promessa permanece. E ele, o Cordeiro vitorioso, enxugará dos seus olhos toda lágrima.